Vamos então ao capítulo 20, Conflitos da Alma. Vamos ver aqui o André voltando para a casa do Amaro e lá ele encontra o Clarencio junto ao Amaro e a Zulmira, que dormia também, né? E a Odila. Aí nós vemos que a Odila, a hora que ela vê o Amaro ali, ela se afasta da Zulmira e ela coloca para o Amaro, ela suplica para ele que atire dali, que tire a Zulmira dali, que a Zulmira era uma intrusa, que a Zulmira matou o Júlio, que a Zulmira estava prejudicando a Evelina, que é a filha deles. Então ela passa toda a raiva, todo o ódio que ela tem em relação a Zulmira, ela vai colocando para o Amaro, e nós vemos o André colocar uma certa transfiguração do Amaro, porque o Amaro, enquanto estava ali, sob a influência do Clarencio, em toda aquela situação junto com o Mário Silva, ele estava mais calmo, estava em prece, ele estava mais tranquilo. E a hora que a Odila se aproximou dele, o André descreve essa influência ruim que a Odila tem junto ao Amaro, modificando a sua vibração, modificando inclusive essa tranquilidade que ele apresenta. Nós vamos ver aqui o André descrevendo. O interpelado, muito triste, que é o Amaro, né? Esforçava-se por dirigir a atenção ao rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Então nós vamos ver aqui ele sendo influenciado pela Odila. A Odila está ali falando com ele acerca da Zulmira, né? E ele recebe essa influência e muda o seu padrão vibratório. Aí o André continua: enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara a calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Desculpa. Nós vamos ver aqui esta influência maléfica da Odila, não só em relação dela para com a Zulmira, porque ela ali é uma obsessora da Zulmira, mas também da Odila para com o Amaro, porque aí no momento que o Amaro vê a Odila, né, e a Odila tá ali jogando toda essa energia que ela tem contra a Zulmira, interpelando e perguntando e colocando para ele por que ele se casou de novo, por que ele aceitou, por que ele não manda a Zulmira embora, já que ela é a responsável pela morte do Júlio. Isso faz com que a vibração dele mude. E aí nós vemos o André colocando que ele vê o Clarencio tentando acalmá-la, tentando voltar a magnetizar, a influenciar de uma forma melhor, de uma forma energética, né, de uma energia melhor ali o Amaro. O André acha que o Clarencio vai fazer a Odila também voltar os seus pensamentos e as suas lembranças. E aí é uma hora interessante, vamos ver aqui o que o Clarencio coloca. Clarencio coloca: não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Então nós estamos vendo aqui o Clarencio colocando uma diretriz para esse atendimento. Eles estão fazendo um atendimento, vamos lembrar, a prece da Evelina. Vamos lembrar o começo do livro, a prece refratada, né? A prece da Evelina é que fez com que a Blandina pedisse ajuda ao Clarencio, né? E que o Clarencio fosse até ali a casa da Evelina, Amaro e Zulmira,
para atender à prece da Evelina, auxiliar ali nas situações que estavam se desenrolando. Então o Clarencio coloca: não vamos entrar nas memórias, não vamos entrar na situação da Odila, porque aí nós vamos ampliar demais a história, nós vamos sair dessa diretriz que nós nos propusemos, que é resolver o problema que se apresenta agora, que é a Zulmira, a situação da saúde precária da Zulmira, a situação de desamor, de desafeto que o Amaro está tendo em relação a Zulmira por causa da morte do Júlio, em relação à desarmonia que está tendo ali na casa, e é por isso que a Evelina faz a oração, para que se restabeleça a harmonia, a tranquilidade na casa. Então, o Clarencio coloca que eles precisam seguir essa diretriz. Aí nós vamos ver o André colocando aqui as palavras da Odila para o Amaro, né? Ela coloca aqui para ele, né, que Amaro, Amaro, não me abandones assim, né? Porque ela tá ali pedindo que o Amaro a ajude. E aí nós vemos o André colocando: o dono da casa acordou abatido. Esfregou os olhos sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro! O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica permanecia tão somente a fase última da sua incursão espiritual, a imagem de Odila que se lhe afigurava implorando socorro. Então nós vamos ver ali que a ligação do Amaro com a Odila é muito grande, é muito forte, a tal ponto que ele acordou ali às 3 da manhã, ele não lembra de ter sonhado com a Zulmira, com o Mário, né, Silva, ele não lembra da conversa e da magnetização que ele recebeu, não lembra nem do sentimento bom dessa magnetização que ele recebeu do Clarencio. Tudo isso foi apagado da memória dele, tal a força que foi ele ter reencontrado com a Odila. Então existe uma ligação muito forte espiritual entre o Amaro e a Odila. E como a Odila está numa vibração ruim, numa vibração baixa, ali em relação à raiva, ao ódio que ela tem a Zulmira, o Amaro ficou abalado, ele sentiu essa vibração e isso fez com que ele acordasse no meio da noite abalado com esta situação, a situação da Odila cobrando dele porque ele se casou de novo, cobrando dele a presença da Zulmira ali na casa. Aí nós vamos ver aqui o André perguntando para o Clarencio o porquê da diferença entre o Esteves e o Júlio. Ele coloca aqui: Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno, porque surgiam em ambos efeitos tão díspares. O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Aí nós vamos ver aqui o Clarencio explicando, que nós já falamos aqui em outros capítulos, exatamente isso, a diferença entre uma coisa que acontece sem ser pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Então o Esteves foi envenenado pelo Leonardo, então por isso ele não guardava as sequelas desse envenenamento. E o Júlio não, o Júlio se envenenou por sua livre e espontânea vontade, foi a sua escolha o suicídio. Por isso ele trazia todas as marcas, tanto do envenenamento quanto do afogamento, porque ele respondia ao fato dele ter quebrado a lei de Deus, ele ter ido contra uma lei divina, que é aquela não matarás. Nós não temos o direito de atentarmos contra a vida de ninguém, nem mesmo a nossa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós desejamos, que nós pensamos. Tudo aquilo que nós pensamos e queremos fica marcado na nossa mente,
na nossa memória, fica gravado no nosso inconsciente, mas principalmente fica gravado no nosso perispírito. Vamos então continuar a segunda parte deste capítulo.